Olá, sejam bem-vindos ao canal Dicas Aquiloto, meu nome é Paulo. Eu vou passar para vocês algumas dicas aí para o concurso 1823 da Loto Fácil, tá bom? E aí também fazer algumas avaliações, né, alguns comentários, breves comentários possíveis aí do concurso 1822 da Loto Fácil, tá bom? Foi realizado no dia 13, o primeiro concurso do mês de junho, mês 6, né? Já estamos aí na metade, né? Chegando na metade do ano. Bom, no caso aqui nós tivemos apostas vencedoras, né? O próximo concurso, né? Estimativa para 2 milhões de reais, né? Eu acredito que foram duas pessoas, duas apostas, né? Ganhadoras, não posso dizer duas pessoas, porque de repente vai saber, pode ser que seja a única pessoa que ganhou, né? Nunca se sabe, né? Mas vamos lá. Do concurso 1822, né? Temos aí a soma 219, 8 dezenas pares para 7 dezenas ímpares, né? O que mais ocorre, né? Tem maior ocorrência, né? Se você analisar dos concursos, né? Dos 3 milhões lá de possibilidades lá de concursos, né? De combinações da Loto Fácil, vocês vão ver que a possibilidades maiores são de 8, 7, 7, 8, né? E 6, 9, né? Ou 9, 6, né? 9 por 6, 8 por 7, por aí vai. 10 dezenas se repetiram, também não está fora, né, da curva, né? Que ela vai de 8 a 10 dezenas, né? As maiores ocorrências é com 9, mas ela é de 8 a 9, né, dentro da curva. Fibonacci, 3 dezenas, também dentro da curva. E números primos também, né? Ainda assim, um pouquinho abaixo, mas está dentro da curva também. Ímpares não primos, 4 dezenas. Moldura, 8 dezenas, também está dentro da curva, né? Vai de 8 a 11 dezenas, né? A sequência com 6 dezenas também, né? Conforme já falei para você, até 7 dezenas também ocorre, né? Tem uma frequência boa aí. Intervalos, apenas 2 dezenas, né? O máximo de intervalo foi com 2 dezenas, né? O que me chamou a atenção desse intervalo não foi 2 dezenas, mas a formatação dela, tá, pessoal? Que me chamou a atenção, que foi essa formatação aqui, ó. 1, 4, 6, 9, né? Aí vem 12, 13, então ficou esse campo aqui, né, com falha, tá bom? E depois nós temos aqui 16, 17, 18, 19 e 20, que foram as sequências, né? E pulou aí para 24 e 25. Então, essa informação aqui para mim que me chamou a atenção, tá vendo? Então, de repente, entre essas 6 dezenas aí, eu acredito que virão algumas dezenas, boas dezenas, tá bom? Conforme eu falei para você, né, 6 dezenas de sequência, intervalos, dezenas em X aqui, 7 dezenas, que também está aí dentro da curva, né? E no caso aqui, conforme nós já vimos aí, uma linha cheia, tá ok? Vamos partir então aí para as questões aí de sequência. Temos aí apenas o concurso 1822 no mês de junho, né? Não tem muito o que falar aqui, então vamos passar aqui para as informações. Temos aí a dezena 14. A dezena 14 ela tem 10 saídas em sequência, tá? 10 concursos seguidos ela está saindo. Então está bem forte, então está bem próximo aí na expectativa de falhas, né? Então eu arriscaria colocar no momento aí menos apostas com a dezena 14 do que muitas com elas, tá bom? Também vem forte a dezena 16 com 7 saídas em sequência, a dezena 19 aí com 5 saídas em sequência, tá bom? Nós temos algumas outras dezenas que também eu considero como uma quantidade forte de saídas, que são as dezenas 13 com 4, né? 13, 17 e 20, tá bom? Dentro dessa primeira situação, que são as maiores saídas em sequências, que são as dezenas 14, 16 e a dezena 19, eu arriscaria pelo menos tirar uma delas, né? Fazer algumas apostas aí sem uma delas pelo menos. A mesma coisa você pega quando você pega as dezenas com 4 saídas em sequência, que são as dezenas que eu comentei, as dezenas 13, 17 e 13, 17 e 20, né? Se eu falei 19 anteriormente, me desculpe. 13, 17 e 20, tá bom? Mesma coisa, aí de repente eu arriscaria dessas dezenas e colocar um pouquinho, pelo menos uma falhando. As dezenas 11, 15, 23 e 24, elas têm 3 falhas em sequência, tá bom? Né? Então também eu arriscaria aí colocar algumas apostas aí
pelo menos de duas delas, 2 a 3. A dezena 8 lá tem 4 falhas em sequência, tá bom? Então tá, pela questão aí de falhas, né, elas começam a ficar bem próximas de saídas, né, tá bom? Eu voltei a falar o tanto né. Me desculpe, pessoal, eu ainda estou me acostumando, né, em relação a esse formulário, então eu tenho que voltar. Eu já estava tão acostumado com a outra planilha que ele virou automático. Já tinha uma sequência de informações que eu falava até automaticamente, todos os vídeos parecia que era o mesmo, né? E agora nesse daqui eu ainda estou acostumando, até porque eu também estou desenvolvendo, estou mudando algumas coisas, então eu acabo tendo que parar um pouquinho para pensar na análise aí em cima desse formulário, tá ok? Partindo para o ciclo das dezenas presentes, são aqueles que eu já comentei, né, que é onde eu verifico as tendências de falhas, né, as possibilidades de falhas, né. No caso aqui do concurso 1822, ele está no ciclo 229, temos 6 dezenas, está aqui nessa coluna e também aqui nesse campo, tá bom? O status dele está em aberto, né, tem 6 dezenas ainda para falhar, ok? No caso aqui nós temos nesse ciclo 4 concursos, tá? Já chegou a atingir o menor ocorrência, né, que são de 4 concursos. Eu pretendo fazer algumas mudanças aqui, né? Vou tentar fazer algumas mudanças. Dentro dessas possibilidades, nós temos dentro dessa situação, nós temos essas possibilidades, essas ocorrências, né? Quando cai nessa situação aqui do ciclo com 6 dezenas. Então as melhores ocorrências são essas aqui, 3, 4 e 5, tá bom? 3, 21, 4, 17 e 5, 17 ocorrências, ok? E para o ciclo das dezenas ausentes, o ciclo 384 se iniciou com o concurso 1822. Das 10 dezenas fica o padrão de vir de 5 a 7 delas, que são as melhores ocorrências, que é o inverso da questão que eu falo das possibilidades das repetições. Então, de 8 a 10 dezenas que se repetem. Você faz o inverso, vai dar de 5 a 7 dezenas. São as maiores ocorrências, tá bom? Isso daqui é o que já aconteceu. Mas se vocês analisarem dentro das possibilidades sem repetições de 15 dezenas de concursos, repetições de concursos, a possibilidade vocês vão ver que também essas são as melhores, né? E a maior ocorrência é de 9 dezenas repetidas, que do inverso da parte ausente vai dar 6 dezenas. Partindo aqui para o grupos, ok? Então, do grupos, a parte do grupo por ordem de sorteio, nós temos aí as 10 dezenas sorteadas, repetidas, mas repetidas em relação à ordem de sorteio, tá bom? Então ela tem uma variação aqui, cada situação, cada posição aqui é uma situação, tá bom? Nesse caso, das 10 dezenas, temos aí a dezena 4 na posição 13, essa posição 13 ela tem 5 saídas em sequência. A dezena 12 na posição 14, ela tem 5 saídas em sequência também. E a dezena 13 na posição 10, ela tem aí 4 saídas em sequência. A dezena 14, que é a dezena que tem 10 saídas em sequência, por exemplo, nessa posição por ordem de sorteio, ela está como falha dentro da posição 7. Então, por isso tem que ser analisado separadamente, tá bom? Depois você tenta agrupar aí e ver quantas dezenas você pode colocar, de repente você pode realmente descartar a dezena ou não, tá bom? No caso aqui das ausentes, nós temos todas elas com apenas uma falha, né, em sequência, né? Então, possibilidades aqui das 10 dezenas, ela vai de 5 a 7 delas, das 10 dezenas, que se repetiram na posição por ordem de sorteio. E das 5 dezenas da posição por ordem de sorteio, nós temos as possibilidades melhores de 1 a 3 delas, né? São as melhores ocorrências, as maiores ocorrências. Partindo por ordem crescente, o grupo por ordem crescente, também teremos aqui 10 dezenas, porém ela está na análise presente por ordem crescente, tá bom? Por ordem crescente. Então ela varia em relação a essa posição aqui das 10, ok?
Nesse caso, nós temos aí a dezena 16 na posição 8, com 8 saídas em sequência, tá? Pelo menos aqui, pessoal, acredito que pelo menos uma delas pode ser que acabe falhando. A dezena 20 na posição 12 também tem 8 saídas em sequência. Então, está aqui um conjunto aqui, por essa análise por ordem crescente, que estão com possibilidades de falhas, tá bom? Colocando as duas dezenas, eu arriscaria uma quantidade menor aí, colocando as duas dezenas. Temos a dezena 19 na posição 11. Essa posição 11 já tem 4 saídas em sequência. Aqui nesse formulário, nesse projeto, eu não coloquei lá, não coloquei a quantidade máxima que elas atingiram. Mas, dando sequência ao meu trabalho em relação à planilha, então com 4 saídas de sequência eu já colocaria lá como dúvidas de falha, tá bom? Dessas 10 dezenas que estão aqui, que não são as mesmas por ordem de sorteio, as maiores ocorrências, ela vai de 5 a 7 delas, tá ok? De 5 a 7 delas aqui. Não lembro, mas por ordem de sorteio também estava de 5 a 7 delas, tá bom? A parte ausente, nós temos aí as 5 dezenas também, que não pode ser que não sejam as mesmas por ordem de sorteio. As melhores ocorrências são de 1 a 3 delas aqui também. Mas lembrem-se, as dezenas são diferentes, tá bom? Nas suas posições por sorteio ou por ordem crescente. Das dezenas não sorteadas, nós temos a dezena 8 na posição 5. Ok? Essa posição 5 ela tem 9 saídas em sequência. Então, pela posição, ela pode ser que acabe falhando. Pela posição, tá bom? A dezena 22 na posição 9, ela tem 5 falhas em sequência. Então, pode ser que a dezena 22 acabe vindo. Ela está aqui nessa questão aqui desses grupos que eu comentei com vocês aqui, que chamou muito a minha atenção em relação aos intervalos, tá bom? Foram 1, 2, 3, 4 intervalos com 2 dezenas que falharam, né? Falharam em sequência. A dezena 10 na posição 6, ela tem a posição 6 tem 3 falhas em sequência. Então, a dezena 10 também pode ser que acabe vindo, né? Ela está aqui nesse grupo aqui, ó, nessa coluna. Pelo menos uma delas pode ser que acabe vindo, tá, pessoal? Partindo aqui para as ocorrências, né? Eu esqueci aqui, né? Situação P, situação... é melhor colocar como ocorrência, da mesma forma. No caso aqui, nós temos aí a possibilidade das 5 dezenas que estão presentes, possibilidades de vinda aqui de 2 até 4 delas. Naquela questão das dicas eu colocaria de 3 a 4, né? Que são as duas melhores, né, que eu busco, tá? Mas falando aqui de 2 a 4 melhores ocorrências. E da parte ausente das outras 5 dezenas não sorteadas, possibilidades aí de 1 a 3 delas, ok? De 1 a 3 com 2 melhores ocorrências de 2 a 3 delas, ok? Em relação aqui às colunas, vamos analisar aqui as colunas, tá? Então vou colocar aqui posição por colunas, eu vou aumentar aqui a fonte dela, ela ficou meio baixa, né? Nós temos 303 registros, tá? Posição por colunas, tá, pessoal? Isso daqui é aquela informação que eu passava para vocês lá das dicas, né? Das ocorrências que eu falava para você aqui, tá bom? Ela tem um pouquinho diferente, né? Ela está aparentemente nessa posição aqui, ó, tá? Grupo de linhas, posição por linhas, quantidade, ela não tem a quantidade no caso de linhas, último concurso que foi realizado, essas posições, a data que foi realizada e os atrasos. Nesse caso aqui nós temos, eu já deixei ela por ordem decrescente do concurso, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer aí. Eu cliquei lá e deixa eu ver aqui o que aconteceu, né? Como eu cliquei, deixa eu ver. Ah, tá. Isso aqui é uma posição que eu estou fazendo, pessoal.
E eu não sabia que ia interferir nessa questão aqui, né? De colocar em ordem, tá bom? Foi uma mudança que eu estou fazendo aí, depois eu vou, mais pra frente, vocês vão ver o que eu quero fazer. Mas, por enquanto, eu peço desculpas porque não imaginei que mexeria nessa situação aqui, tá bom? Mas vamos lá, dá para trabalhar aqui normalmente, tá bom? No caso do concurso 1822, a situação foi quantidade de dezenas por linhas, né? Posição por linhas. 2, 2, 3, 5, 3, tá bom? 4 vezes aconteceu isso, né? De sair dessa posição dos 1822 concursos realizados, tá ok? Não tem atraso, que é o único, né? Depois aqui nós temos as ordens, né? Então se vocês pegarem as dezenas, as 15 últimas aí, vocês conseguem ver por aqui, né? Eu acho que vocês não vão conseguir pegar as 15 últimas, vão ser apenas no caso aí, apenas umas 8 ou 10, porque ele vai até 313 registros, né? Tá bom? No caso das colunas, nós temos aí, é até bom saber que já deu esse problema aqui, mas é um filtro, tá, pessoal, que eu estou criando aqui, então por isso que ele não está gerando por aqui, tá bom? Mas vamos lá. A quantidade de dezenas por coluna, posições por colunas, primeira coluna, segunda, terceira, quarta e quinta colunas foram 4, 2, 2, 5, 2. Eu esqueci de falar, tá, pessoal? Saiu também uma coluna cheia, né? Só falei da linha cheia, né? 7 ocorrências com essa posição, tá ok? E aqui é o último concurso realizado, que foi o concurso 1822. No caso aqui, nós também temos as situações de números primos, tá ok? Também ela vai estar por ordem crescente. Quantas dezenas são números primos, né? Elas estão aqui, ó, quantidade de números primos foram 3 dezenas. Aqui dentro da informação ela vai me trazer quais são as dezenas que foram correspondentes, que são correspondentes aos números primos. No caso das dezenas ímpares não primos, que foram 4 dezenas, temos aqui, ó, saiu 97 vezes. Eu queria colocar as melhores ocorrências, né, para vocês verem aqui, tá bom? Mas infelizmente agora não deu. No caso do Fibonacci também nós temos aí o Fibonacci, tá ok? Quais são as dezenas correspondentes, quantas vezes aconteceu. Aqui, perdão pessoal, aqui é a quantidade, né? No caso do Fibonacci, apenas no caso das posições por linhas, eu não tenho como colocar a quantidade, que vão ser sempre 15 dezenas, tá bom? Então não há necessidade de eu colocar a quantidade. Mas, no caso dos números primos, ímpares não primos, moldura, Fibonacci e tudo mais, ao invés de eu ficar contando aqui, eu já sei a quantidade que ela está aqui, tá bom? Então são 5 dezenas, foram 3 dezenas, 8 vezes aconteceu esse sorteio com essas dezenas aqui, ó, 1, 13 e 21, tá ok? A moldura, ela vai levar um pouquinho de tempo, porque a moldura tem 1769 registros, né? Eu tô achando meio... Não é meio estranho, né? Na hora eu bati agora o olho, achei meio estranho, mas não é. Porque tem concursos, tem molduras que se repetiram, tá bom? A maioria que vocês veem aqui de moldura, ela só tem uma saída, ok? Aqui no caso não, no caso já teve duas, ó. Duas vezes ocorreram com essa daqui. Então de repente se vocês pegarem uma moldura e ver que ela está dessa forma aqui, é melhor vocês de repente dar um break nisso, pelo menos se vocês estiverem com a intenção de fazer 15 pontos, né? Já tem 2 vezes, ok? Infelizmente lá eu não consegui, não vai dar para fazer aqui esse trabalho de ordenar, tá bom? No caso aqui, por exemplo, essa com 10 dezenas, foi aí de 3 ocorrências, né? Então, como eu já falei para vocês, é melhor a gente tentar evitar, né? Pelo menos batendo o olho agora, tá, pessoal? Tá bom? Bem, o que eu posso passar para vocês por enquanto é isso, né? Então já temos aí, no caso, já praticamente tirando aí a planilha, né? Eu vou colocar aqui da planilha, só para vocês acompanharem os 15 últimos, né? Que eu não fiz esse trabalho, mas vamos lá. Então nós temos aí os 15 últimos concursos, né? Relatório de dezenas por grupo de linhas, tá ok? A última vez que aconteceu esse tipo de ocorrência aqui foi lá em 2016, tá ok? Vou colocar aqui por ordem crescente para vocês, para quem quiser fazer e acreditar que de repente é melhor evitar essas posições aqui, né? Ou se quiser fazer, façam com uma quantidade menor delas, né?
com a intenção de fazer 14, 15 pontos, né, que é melhor, né? Eu arriscaria mais fazer sem elas do que com elas, tá bom? Porque a ocorrência de você ter, a possibilidade de você fazer apostas simples com 15 dezenas dentro dessas formatações aqui, é mais fácil de vocês errarem, né, os 15 pontos do que acertarem copiando esses formatos. Pelo menos é o que mais ocorre, tá bom? Vou pegar aqui também, já que eu peguei por linhas, né? Vamos fazer também por colunas, tá bom? Isso daqui eu vou encerrar, tá, pessoal? Só estou deixando agora porque deu erro lá naquela questão, tá bom? Por colunas, a última ocorrência foi lá em 2017, ok? Vou deixar aqui também para quem quiser copiar, ok? Isso também é uma coisa que eu evitaria um pouco, tá, pessoal? Ó, pegar formatações que nunca aconteceu, tá? Se não me engano, as combinações, tanto grupos, né, que serão, né, 5 colunas para 5 linhas, elas correspondem a 651 tipos de formatações. Se não me engano, são 651 tipos de formatações. Muitas delas vocês vão ver aí que não tem saídas, né? Vou colocar aqui no geral para vocês terem, seja ela por linha ou por colunas. Então vocês vejam aqui, ó, quantidades estão zeradas, ó. Temos muitas, mas muitas formatações que nunca saíram, tá? Muitas formatações que nunca saíram. Então, assim, eu tentaria evitar algumas... É lógico que vamos ter algumas surpresas, mas eu tentaria evitar também de colocar algumas formatações que nunca foram sorteadas ainda, tá? Principalmente aquelas que a gente entende como absurdos, né? Por exemplo, as 3 primeiras colunas cheias, né? Então, é um exemplo que acredito que para sair isso, a quantidade de saídas deve ser bem pequena se vocês colocarem lá em cima das 3.260 e poucas mil combinações da Loto Fácil, tá bom? Bem, como eu disse para vocês, eu ainda estou montando a posição de filtros, né? A posição de filtros é questão de... Eu quero ordenar aqui só as quantidades que sejam com 8 dezenas, que já foram sorteadas. Quero pegar lá, por exemplo, os números primos que tem apenas, que saíram 7 vezes, entendeu? Então esse é o filtro que eu vou colocar aqui, e por isso que eu mexi na programação, e essa programação ela bloqueou aqui a ordenação por aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Por enquanto ainda vou trabalhar essa semana ainda nessa parte aqui das informações, depois talvez a parte de relatórios, né? A parte de relatórios, e acredito que já na próxima semana eu já venha trabalhar com a questão da parte de processamento, tá bom? Se não me engano, no sábado eu comentei que eu estaria fazendo isso já essa semana, se não me engano, né? Então, não, vamos deixar para a próxima semana que eu comece aí a partir para a parte de processamentos, né? A parte de elaboração de jogos, tudo mais, tá ok? Por enquanto nós estamos na parte de informações sobre concursos já realizados, né? Analisando a parte de as possibilidades, né, melhores ocorrências e tudo mais. Tá bom? Então é isso. Um abraço a todos, uma ótima semana, fique com Deus e boa sorte nos seus jogos.